Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3, semana 4, do primeiro ano do ensino médio, do PET de 2021. Não se esqueça que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então já se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, curte, comenta e compartilhe com os colegas de vocês, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana aí a gente vai relembrar um pouco o que são fontes históricas, né? Então, olha só, as fontes históricas são os itens materiais e imateriais, ou seus vestígios, que são produzidos pela ação humana. As fontes históricas são fundamentais para que o historiador possa realizar o seu trabalho de investigação do passado humano. Os historiadores entendem atualmente que tudo que é produzido pelo ser humano pode ser considerado uma fonte histórica. Então, como que o historiador, né, que é o profissional que pesquisa e que escreve, né, a história, ele vai conseguir reconstruir o passado? Através das fontes históricas. Né? As fontes históricas é tudo aquilo que foi produzido, né, pelo ser humano ou vestígio daquilo que foi produzido pelo ser humano. E aí o historiador ele vai analisar essas fontes históricas, né, ele vai juntar o máximo de fontes históricas que ele conseguir para poder ir reconstruindo aí o passado, beleza? Bom, por que a gente falou aí sobre fontes históricas? Porque hoje a gente vai falar sobre fontes históricas para o estudo da escravidão no Brasil. E são várias as fontes, né? É bom a gente entender que é o seguinte, diferentes períodos vão ter diferentes fontes históricas, né? Quanto mais antigo o período da história, mais difícil é se encontrar fontes. Quanto mais recente, é mais fácil. Mas vamos lá, a escravidão no Brasil ela pode ser entendida utilizando quais fontes? Fontes escritas, né, como por exemplo jornais, documentos oficiais, cartas, diários, cartas de alforria, testamento. Então, você tem tantos documentos oficiais, né, que garantiam, por exemplo, a posse de um escravizado. Você tem, por exemplo, a carta de alforria que dava liberdade a um escravizado. Você tem diário que pessoas escreviam, né, você vai ter testamento. Então, todo esse material ele pode ser lido e ele pode ser analisado como uma fonte histórica, né? Imagens, fotografias e pinturas, né, também servem para a gente entender as características, né, da escravidão aí no Brasil. Cultura material, então construções como de senzalas, objetos de tortura, roupas, objetos do uso cotidiano, móveis, tudo isso, né, pode ser usado para se entender a escravização das pessoas aqui no Brasil. Cultura imaterial. Então também músicas, cantigas, histórias, receitas, tudo isso pode ser visto pelo historiador e pode ser analisado por ele para se reconstruir o passado. É claro que, ele vai achar uma receita e ele com essa receita ele vai saber tudo o que acontecia. Não, mas ele pode, por exemplo, pegar uma receita e analisar quais os alimentos que estão sendo utilizados ali. Para quem será que essa receita se destinaria? Quem será que faria ela? Então, tudo isso vai ser analisado pelo historiador. O historiador ele cria as perguntas em cima daquela fonte histórica e ele vai desenhando, ele vai escrevendo, né, o passado. Ok? Bom, outro conceito importante também da gente falar, o que eram os quilombos, né? Os quilombos na era colonial e imperial foram espaços construídos pelos escravos, negros africanos e afrodescendentes, fugidos da escravização em busca de viver em liberdade. Os habitantes dessas comunidades, também denominadas de mocambo, eram chamados de quilombolas. Então, as comunidades em que, né, esses escravizados fugidos se reuniam, viviam lá da agricultura, às vezes eles faziam trocas com outros lugares, né? Então, as pessoas que viviam ali recebem o nome de quilombolas, beleza? Bom, agora que a gente reviu todo esse conteúdo aí, vamos às atividades. Vamos lá. Pessoal, na número 1, compare os dois anúncios levando em conta os seguintes fatores. Onde fugiu o escravizado, região rural ou urbana, valor da recompensa para quem o localizasse, tipo de trabalho que sabia fazer. Então a gente tem aí, né, dois anúncios, né, dizendo aí sobre uma pessoa escravizada fugida, né, e a gente tem aí as informações deles, né. Esse aqui a gente já analisou na última aula e a gente tem um outro aqui também. Então é uma fonte histórica importante. Está pedindo para vocês completarem esse quadro, né? Então, o anúncio de 54 e o de 55. Local da fuga, área rural, né? Dos dois são da área rural. Valor da recompensa, um é 50 mil réis, o outro 100 mil réis. E a habilidade, que tipo de trabalho que eles sabiam fazer? Um sabia cozinhar, trabalhar de encadernador e entende de plantações. E o outro era um sapateiro, né? Tinha habilidade, tinha aí conhecimento na área de sapataria, né? Ele era um sapateiro.
Ok? E agora a próxima pergunta é, na sua opinião, por que a recompensa oferecida no segundo anúncio é maior do que no primeiro? Então a gente pode levantar algumas questões. Pelos itens que o escravo levou, porque no anúncio do segundo escravo fala que ele levou algumas coisas, ó, sabe, ofício de sapateiro, e levou 2 calças de algodão azul já usadas, 2 camisas de algodão americano, uma japona de baetão, 2 mantas de algodão de Minas e um chapéu de pelo de lebre. Né? Então, ele levou alguns itens valiosos, né, na época. Então, pode ser por isso. Valor do escravizado no mercado, né? Então talvez o valor do escravo tinha aumentado um pouco, valorização de suas habilidades, também é um motivo que poderia levar o anúncio de um ser maior do que o do outro, ok? Na número 3, por quanto tempo o escravizado mencionado no anúncio de 55 estava fugido? Depois de todo esse tempo você acha que ainda seria possível localizá-lo? Por quê? Ele estava há quase 9 meses, seria difícil localizar devido aos escassos meios de comunicação, além da possibilidade de escravizado estar em um quilombo. Então, não era tão fácil assim você localizar esses escravizados fugidos, ok? E na número 4, analise o mapa da capitania de Pernambuco, feito pelo holandês Frans Post em 1647, no qual ele representa à direita o quilombo de Palmares e responda. Então, ele desenhou aqui, né? Uma representação do quilombo de Palmares, observando a imagem de Frans Post, quais impressões tem sobre como era a vida no quilombo dos Palmares. Então a gente não consegue tirar muitas informações, né, dessa imagem, mas a gente pode, olha só, podemos observar os quilombolas em uma torre e cortando algumas árvores. Isso demonstra preocupação com a segurança do local. Então eles estão aqui numa torre, né, observando, eles também cortaram uma série de árvores aqui, por quê? Porque era um local, né, que era muito visado, né, então eles tinham que se proteger. Então essas informações a gente consegue tirar analisando essa imagem aí, ok? Número 4. Leia o texto seguinte da historiadora Heloísa Maria Murgel. Vamos lá. A fuga individual ou em grupo marca os limites da dominação. O escravizado que fugia afrontava o princípio da propriedade, ameaçava a ordem das coisas em uma sociedade escravocrata e impunha grave prejuízo ao seu senhor. Cedo se percebeu que as formas individuais de punição aplicadas ao escravo, recapturado e devidamente castigado por seu proprietário, castigo que deveria ser exemplar tanto no aspecto punitivo quanto para prevenir novas fugas, não bastava. Era preciso construir mecanismos de controle e manutenção da ordem escravista e desenvolver estratégias de repressão. A fuga de escravizados individual ou em grupo tinha que significar para aquela sociedade. Então a gente vai ter aí tanto fugas individuais quanto fugas em grupo, e a gente vai ter problemas tanto individuais para o dono daquele escravizado, como para a sociedade em geral. Então, olha só, além de ser visto como um prejuízo econômico para o proprietário do escravizado, né, então, imediatamente a gente tem um prejuízo para quem é proprietário daquela pessoa que está escravizada, a gente tem também outro problema, olha só. As fugas levantavam o risco de inspiração para outros escravizados, né? Então isso era um problema, porque, o escravo da fazenda tal fugiu, né? Então, a gente pode fugir também. Ou mesmo o surgimento de grupos que poderiam cometer crimes na região. Então isso também era um medo que eles tinham, né? De que esses escravizados fugissem formados em bandos para cometer crimes, assassinatos, esse tipo de coisa. E também, né, pessoal, o medo da formação de quilombos aí. Bom, pessoal, então as referências que eu utilizei, né, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os assuntos. E é isso. Muito obrigado para vocês. Eu pedi no último vídeo que vocês comentassem o nome de vocês e a cidade. A gente tem um comentário aqui do Arthur, lá de Mar de Espanha. Um abraço aí para o Arthur. Muito obrigado pelo comentário. E se você quiser que eu fale o seu nome, comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu!